Para que órgãos públicos contratem serviços, é preciso seguir um conjunto de procedimentos administrativos que têm regras explícitas e envolvem uma competição entre interessados. Esse é o conceito básico de uma licitação. E é dessa forma, por exemplo, que as agências de publicidade podem atender a esses órgãos públicos. Hoje, a gente vai entender como isso acontece na prática. Não sai daí. Essa é a primeira vez que o Fala Mercado aborda esse assunto, nada melhor do que contar com dois profissionais que entendem desse mundo e que já estiveram imersos representando o mercado publicitário gaúcho. Então, com vocês, Juliano Hennemann, que é o presidente do Sistema Nacional das Agências de Propaganda ou Publicidade? Propaganda. O Sinapro. E do meu outro lado, Fernando Silveira, presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda, a ARP. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Márcia. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui contigo. A gente que agradece. O Fernando, quarta, quinta. O Fernando já vai virar sócio aqui do Fala Mercado, né? O Juliano já ainda estreando, então, nesta mesa. O Fernando me disse uma vez que é sempre bom voltar quando a coisa é boa, né? Quando o assunto é fácil. Então, meninos, para quem não sabe... E para quem já nos acompanha, sabe que neste programa o protagonismo é do mercado. Portanto, é com vocês, certo? Legal. Eu gosto de começar sempre de forma bem didática, tá? Então, acho que a gente precisa começar explicando para a audiência como que se dá um processo de licitação, como que ele acontece na prática, assim, né? Dentro do processo das agências de publicidade. Quem começa? Vamos lá, Juliano. Márcia, Fernando e audiência, um edital de publicidade ele é muito interessante porque o primeiro princípio é que ele é técnica e preço. Né? E isso faz toda a diferença porque quando a gente só olha para preço, a gente tem muita dificuldade de analisar a qualidade de um serviço tão intangível quanto de comunicação e criatividade. Então esse é um preceito básico, a gente primeiro é avaliado pela técnica e depois existe uma questão de preço. E esse preço depende como as concorrentes do edital precificam, esse preço pode ser acompanhado para que a agência de melhor técnica continue como vencedora no pleito. Então esse é um preceito, talvez o primeiro, né, o mais importante para destacar. E a outra questão é que é um processo que tem como característica a não identificação dos participantes. Legal. Porque isso, de certa forma, deixa isenta a decisão de uma comissão julgadora que está lá para avaliar a melhor agência para a comunicação daquele ente público pela técnica, né? E não por, eventualmente, um eventual favorecimento ou qualquer coisa do gênero. Então, existe todo um cuidado, e depois a gente pode abordar um pouco mais sobre isso, na questão da não identificação da avaliação dessa etapa tão importante e tão diferenciadora desse edital, dessa licitação, que é a técnica. Então, a técnica acontece no momento não identificado. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais, mas eu começaria com esses dois conceitos muito importantes que diferem esse edital de praticamente qualquer outro. Também acho que é interessante a gente explicar para a audiência que quando se fala de técnica, quando se fala de não identificado, que depois de revisar esse briefing, a campanha e a agência lá se colocar, né, mostrar interesse, enfim, existe a proposta da campanha, né, dentro daquele briefing que se recebe, e aí isso é colocado dentro de envelopes não identificadas. Então, por isso que o Juliano está trazendo que é importante essa isenção da comissão julgadora, porque ninguém sabe de quem é quem aquelas propostas de campanhas que acompanhou o briefing no edital. Fernando. Inclusive, se tem muito cuidado para que a proposta que está sendo apresentada aqui, todo o layout, enfim, não identifique. A gente, ao longo da história dos editais, a gente já viu desclassificações, porque, vou apresentar um layout de alguma coisa que tem uma tela, e aí existia um ponto de identificação e aquilo
os concorrentes ou a comissão julgadora, Desclassificou. Desclassificou. Eu lembro de ter acompanhado um processo, porque, enfim, né, por conta do portal coletivo.net, acompanhei uma série, mas assim, não sei nem quantificar quantas estações a gente fica acompanhando pra gente ir noticiando quem seriam as novas agências de determinados órgãos públicos, né? E eu lembro de uma, eu não vou lembrar agora qual órgão público, mas dentro desses envelopes que se põem ali, enfim, tinha um print de uma tela. Isso. E bem no cantinho, sabe quando a gente abre o computador e tem... A gente está falando do mesmo. Das abas, muitas abas abertas. Isso. E no cantinho, lá no final, a última aba era o e-mail da pessoa. Isso. E aí tava ali, dava pra ver aquele arroba e identificar. Provavelmente foi uma infelicidade. Exato, não era intencional porque não existia nenhuma outra identificação. Mas, enfim, aconteceu. Sim. Até, Márcia, para aprofundar, para que a audiência toda entenda, o que acontece? Uma agência é brifada, né? Na verdade, as agências recebem o mesmo briefing e elas passam meses trabalhando. Perfeito. Né? Para criar campanhas lindas que vão convencer aquela comissão julgadora que eles são os mais capacitados para atender aquele processo. E quando se entrega aquilo dentro de um envelope, né? Esse envelope ele é entregue pela comissão, pelo órgão licitante, para que ele seja exatamente igual. E ali dentro estejam todas as peças que apresentam aquela proposta criativa. Então, realmente, esse é um momento muito importante, né? Porque não pode ter sinal nenhum. Porque, por exemplo, uma questão bem básica, assim, se tem um envelope não identificado e eventualmente a agência coloca ali um pendrive com peças eletrônicas, até esse cuidado. O pendrive do não identificado muitas vezes não pode ser igual à da parte identificada. Porque daqui a pouco deu azar daquele licitante colocar um pendrive, vou chutar aqui uma marca, Sony, não sei das quantas, e o único da proposta, da parte identificada é Sony, não sei das quantas, opa, fechou, é a mesma agência. Se identifica que é a mesma agência, os próprios concorrentes sinalizam que aqui tem um item que pode identificar e isso faz com que provavelmente aquele licitante seja desclassificado. E aí a gente vai pegar, então, esse gancho para nossa segunda questão, que é quando o Juliano traz, né, o briefing, né? Todas as agências têm o mesmo briefing. Por quê? Porque todo esse processo de licitação ele é norteado por um documento chamado edital, né? E todas elas têm acesso. Então, assim, considerando todas essas questões que a gente já viu acontecer e outras tantas, inclusive, né? Bem bizarras, aliás, em processos de licitação, dessas questões de desclassificação. Porque, de novo, né? A gente está falando de uma competição. E a gente está falando, como o Juliano trouxe, de uma competição técnica e preço, mas ali também está em jogo uma verba, às vezes uma verba bem significativa, que seria extremamente importante para dentro dessas concorrentes, estar na carteira dessas concorrentes. Então ali existe também todo um cuidado dos concorrentes de desclassificar e aí aumentar a sua chance de ganhar essa concorrência, né? Esses editais, considerando, para quem não sabe também, né, o Juliano, hoje presidente do Sinapro, o Fernando já foi presidente do Sinapro, também já acompanhou, hoje está aqui como ARP, né, representando os profissionais que também atuam nesses editais e nessas licitações. Vocês, considerando toda essa bagagem que vocês têm de licitações, os editais hoje, eles estão mais claros ou, às vezes, até mais complexos por ter que lidar com tanto detalhezinho, ou não? Exatamente por terem já acontecido tantas outras coisas, os editais estão cada vez mais claros. Os editais, eles são claros, Márcia, quando quem organiza eles se prepara para organizar um edital bem feito. Aquela expressão popular, pau que nasce torto, nunca se endireita, ela é bem clara nos editais. Quando o edital ele nasce de forma desestruturada, ele vai ser um caos do começo ao fim. E isso é muito ruim para a nossa indústria, né, da comunicação. Porque quando um licitante, tu comentou, com verbas consideráveis, né, fica se arrastando no edital, é menos mídia na rua, é menos produção de foto, de vídeo, menos produção gráfica e tudo, né? Então, muitas vezes, o nascer do edital é um ponto crítico. Tanto que, até aproveitando, né, o programa, o Sinapro ele disponibiliza toda uma consultoria gratuita para que os entes façam o edital da forma correta, com modelos, Márcia, com orientações,
se faz reuniões, 1, 2, 3, 4, 5, se forem necessárias, para entregar esse caminho já livre de obstáculos. Porque no momento que, como tu mesmo comentou, é uma competição, né? E se começa a ver e existir fragilidades nesse processo, as próprias agências vão fazer de um jeito com que o edital, de certa forma, ele não evolua porque existe erro no edital. Então, o edital tem que nascer da forma correta. Então, existem muitos editais que nascem redondos, que a comissão é célere nas avaliações e que tudo acontece em poucos dias. Né? Claro, respeitando os prazos legais, X dias úteis para cada etapa, etc. E tem editais, que a gente já estava falando um pouquinho antes de começar o programa, que podem demorar mais de um ano. Né? Então, se a comissão e o órgão público procura essa orientação, isso acontece muito bem. E aqui vai uma questão muito importante. Esse órgão público ele não tem obrigação de entender sobre esse edital, porque é um edital muito específico, muito técnico, e ele só é feito a cada 4, 5 anos. Imagina que muitas vezes, Márcia, o Fernando já acompanhou muito disso, né? Essas pessoas que estão fazendo aquele edital é a primeira vez na vida delas, porque elas nem participavam daquela gestão pública na outra vez. Então, elas não têm obrigação nenhuma de saber como fazer, mas elas devem, nesse caso, primordialmente buscar ajuda para que isso se estruture da forma correta. Perfeito. Fernando. Se a gente fizesse cortes agora, né, várias posições que o Juliano colocou, então todas, eu estou alinhado com todas elas. Para mim tem uma questão assim bem importante. O Sinapro vai lá e entrega o modelo. Se tu simplesmente pegasse o modelo, preenchesse as partes que são preenchíveis, tá? E colocasse o briefing, estava resolvido. Mas geralmente não é assim que acontece. Geralmente o jurídico, alguém tem alguma ideia e coloca alguma coisa, sei lá, que não encaixa. Isso gera algum tipo de problema. Tem isso e tem um fato também em que na disputa em que as agências estão buscando não só um cliente, mas tem aquela coisa de ganhar. A gente já viu agências vibrarem porque num edital ficaram em 10º e aí no outro ficaram em 6º. Melhoraram, mas não passaram perto. Entram 3, entram 2, depende do edital, né? Mas não passaram perto, mas comemoram porque evoluíram. Então tem sim uma disputa, tem de fato. E às vezes se perde o bom senso nisso. E para mim esse é o grande ponto. Bom senso de um lado, de quem gera o edital, e bom senso de quem participa dos editais. E aí vai uma coisa que se bate muito lá dentro do Sinapro, né? Que a gente concorre, óbvio, mas ninguém é inimigo de ninguém. E isso é importante, saber tratar. E olhar para o todo. Quando o edital se arrasta por muito tempo, e eu participei de um que estava muito arrastado, e foi preciso uma negociação, um pedido para que a agência que estava arrastando e que não iria ganhar, abrisse mão, para que os outros pudessem entrar. Partimos para o bom senso. Mas eu tenho esse direito? Tem. Mas vai trancar. Tranca veículo, tranca fornecedor, tranca o mercado todo. O ideal é que o edital fosse executado dentro dos prazos mesmo os mínimos prazo, ali na... esse seria o ideal. Inclusive, para o governante e principalmente para o público, para o contribuinte, em última análise. Porque ele vai receber uma informação qualificada, enfim. Eu acho que quando começa esse conceito de que fulanos complicam, e a gente ouve isso, né? Também o licitante perde um pouquinho o interesse. A gente às vezes vê, eu não vou abrir o edital porque vou comprar a mídia direto, que não pode, né? Que é outro problema, que às vezes o Sinapro tem que atuar nesse aspecto. Não pode fazer isso, tem que comprar via agência e tal. Porque não fez o edital, não quer comprar via agência, mas montou uma equipe interna, está produzindo material dentro das redes deles e acha que isso está resolvido. A gente tem uma questão também, nessa questão da morosidade ali, de muitas vezes se arrastar esses processos.
que eu já vi acontecer mais de uma vez, inclusive, que é a judicialização, né? Sim. E aí realmente entrega para a justiça e não se sabe. Porque a gente tem ainda, e acho que é bem importante que o Fernando trouxe, né? Que as agências que competem nas licitações, elas são concorrentes entre si, mas não deveriam ser inimigas. Não é muito o que a gente vê, inclusive, né? E, na maioria das vezes. Eu já vi, assim, situações, já soube, já acompanhei, na época de repórter, de situações realmente, assim, de rompimento de relações entre agências, entre mercado publicitário, por conta desses processos que muitas vezes acabam indo para a justiça e aí realmente se arrasta. E a gente já viu licitações durarem 1 ano, né? E aí também precisa desse cuidado e desse bom senso, de um senso comum, né? De que vença o melhor, deveria ser assim para todo mundo, né? Mas eu tenho, agora, eu vou trazer uma dúvida, isso foi só um complemento, assim, mas eu vou trazer uma dúvida que talvez muitos telespectadores ou a nossa audiência pode ter, que é assim, quando o edital traz um briefing, ele traz um briefing do seu problema de comunicação, que as agências devem resolver. Vamos partir dessa ideia simples de um briefing. Essa campanha vencedora, ela necessariamente precisa ser aplicada ou ela é criada apenas para aquela competição? Ou não, ela vai ser executada no caso de ser vencedora? Porque se a gente parar... Eu trouxe essa dúvida porque, assim, a gente tem, por exemplo, o governo do estado são 5 agências. Banrisul, se não me engano, são 3. Prefeitura são 2. Agora não vou lembrar, tá? Mas, assim, a gente pode ter uma vencedora num processo menor, né? A gente estava falando antes, e o Juliano vai falar um pouquinho mais depois com a gente sobre esses editais PMG, que vão contemplar agências PMG. Mas a gente também tem verbas muito maiores, campanhas muito maiores, que é, por exemplo, de um governo do estado, que são 5 agências. Como que se dá essa questão criativa ali, né? Quando a gente pensa... O Juliano trouxe, eu acho sempre muito interessante, assim, no processo de licitação, que é... As agências, às vezes, passam meses em cima dessa criação, né? Dessa campanha, dessa vontade, dessa montagem, dessa ideia criativa, dessa aplicação, enfim... Ela vai ser executada ou ela é para aquela competição? Essa pergunta, Márcia, ela é genial, tá? Por que eu digo isso? Porque eu estou vivendo pela primeira vez, eu já devo ter participado de uns 20 editais na história da minha agência, tá? A gente está mesmo comentando na SPR que é a primeira vez que uma proposta nossa de edital vai virar campanha de verdade. Ah, interessante. Por quê? Porque aquele briefing, ele, do jeito que ele é posto, ele é para aquela avaliação daquela agência. Só que por várias razões, no final das contas, aquela campanha pode não ir para a rua, né? Eu imagino que já deve ter acontecido várias vezes de a campanha ter ido para a rua. Mas no meu caso específico, a gente está comemorando que uma campanha de um edital, depois do 2º ou 3º ano que aquele cliente está na agência, ela está indo para a rua. Então a resposta é assim, pode acontecer ou não. E muitas vezes as campanhas dos editais são lindas, né? Sim. E a gente fica pensando, quando é que aquela campanha vai para a rua, mesmo se a gente perde? E muitas vezes ela acaba não indo para a rua, por várias razões. E, na verdade, se a gente for pensar também que a licitação, ela é válida, depende do edital, suponho, né? Mas ela é 1 ano, né? Renováveis, e aí vai renovando, algo assim? São normalmente 4 anos... renovação de mais 1. Só que a cada ano esse edital é renovado. Ah, tá. Aí está, beleza. Então tua resposta está certa. Tá. É 1 ano, depois só para mais um. E depois não mais. E tem que abrir processo, licitação nova. Agora tem uma curiosidade. Já aconteceu, eu não me lembro disso, de não haver alguma renovação. Já aconteceu do edital se arrastar e dentro desse prazo de 4 anos, pois é. Sim. Eu não me lembro disso. Também não. Porque no momento pode não dar fit, que nem num cliente privado, né? A agência não se dá bem, é muito volume. Teve sim. Agora eu lembrei de um que teve, que não foi renovado. Acho que no 2º... Quando, isso. Mudou o governo. Quando desligar as câmeras, a gente comenta, mas teve um, sim, eu lembro de uma situação. Até alguma coisa do Sistema S. Isso. Eu acho que é o que tu está lembrando. Que teve até desistência, né? Exato. Essa é uma razão. Das 2 partes pode ser. A agência pode desistir, o cliente pode dizer, não está de acordo, eu quero cancelar. E na desistência não foi chamada a 2ª colocada. Nesse caso, foi. Foi? Foi. Eu acho que foi. Eu acho que não. Mas eu acho que começaram com um contrato. Muito mistério.
enfim, mas depois a gente vai falar melhor sobre isso. Mas assim, então a gente está falando sobre os processos que se arrastam, enfim, que poderiam ser mais específicos. Depois agora a gente entrou nessa questão de campanhas que não são, no fim das contas, executadas, né? Até porque se a gente for falar de um contrato, né? Vamos botar um contrato de 4 anos, não é uma campanha só, né? São várias. Vão acontecer dali pra frente. Então, como que isso acontece? Porque eu achei interessante também, né? O Juliano comentou que essa é a primeira vez, enfim, que uma campanha da agência dele, que é a SPR. O Fernando também aqui, ainda que eles estejam representando as entidades, né, o Sinapro e a ARP, também são donas de agência, também já participaram de processos. Então, já aconteceu, assim, também dessa frustração da agência de, putz, vai lá, cria uma baita campanha, às vezes ganha e não vai pra rua. Márcio, eu já participei em outros tempos. Hoje, meu interesse não tenho esse interesse, assim. Hoje, tá? Eu posso mudar de ideia. Claro. Conversar, no final de conversar, eu mudar completamente de ideia. Por várias razões, assim. Mas a principal delas é que eu acho justamente isso. Acho que a estrutura que tu tens que organizar para poder participar é uma estrutura que eu talvez não queira misturar no negócio. Talvez eu não tenha uma resposta concreta. Ou talvez eu não me sinta... Eu trabalhei em várias agências que atendiam contas públicas. Quando trabalhei na Símbolo, atendi Banrisul, enfim. Em Santa Catarina, o saudoso Beschke. Né? Mas eu não sei, eu sempre senti algo tão complexo no desenvolvimento, assim, que talvez eu não tenha esse interesse. E um outro fator que eu acho que é importante é que talvez eu não conviva tão bem com aquela disputa entre as agências, justamente com aquele ombro a ombro, assim, que às vezes ultrapassa o limite. A gente sabe disso, na hora ou depois. Talvez eu não tenha esse perfil. Talvez eu precise de alguém que tenha esse perfil, talvez, mas enfim, muito por isso. Como é uma competição, Fernando, fazendo uma analogia até de um esporte, né? Pode ser o esporte que for. Futebol da briga, tênis da briga, campeonatos. Então, eu acho que quando as agências perdem as estribeiras, elas saem do limite, é a judicialização, é apontar uma falha que não existiu. É coisa terrível. A gente podia qualificar as licitações por esporte, né? Quando for tênis, é o esporte mais educado. Mais distante também, são só dois competidores. Não, fora, não. Mas é isso aí, essa competição mexe com o ser humano e alguns acabam, eu posso dizer isso, reagindo mal, né? Às vezes por senso competitivo mesmo, né? Que Fernando diz, numa eu fiquei em 10º, na outra já estou em 6º, então já tem essa... Não. Mas, por outro lado, também a gente envolve um dinheiro, às vezes... mas a justificativa, às vezes, ela é estranha, né? A justificativa são sempre os mesmos. Mas se são os mesmos que se preparam e concorrem... são sempre os mesmos, acontece. Ou do tipo, eu não achei que a avaliação, porque o cara conhece, não sei o quê. Sempre tem entende? E isso é desconfortável. Para o mercado é desconfortável. Sabe, Fernando e Márcia, eu lembro de uma agência de São Paulo, que não faz diferença mencionar, que a gente olhava de fora e dizia assim, nossa, eles ganham todos os editais. O que eles fizeram? Eles botaram no site deles na época, eu achei super interessante. Sim. Todos os editais que eles participavam e a colocação deles. Para ganhar 20 editais, eles participavam de 60 editais. Claro. Só que quem está meio desavisado pensa, nossa, olha só, os caras só têm conta pública e olha quanto que eles ganham. Não sabe quanto eles perdem. Claro, né? claro. Então, muitas vezes, a gente que está de fora, é aquela história, né? Aquela grama tá linda, verdinha, mas quanto ele malhou para conseguir conquistar aqueles 20 editais. Tem outro aspecto que eu acho bem interessante, assim, que às vezes alguém da agência, alguém importante da agência, um líder da agência, trabalhou na campanha política daquele candidato. Bom, aí já terminou, certo que a agência vai levar. Todo mundo fala sobre isso. Sim, é bem comum. O que a gente não
talvez não faça a reflexão correta é que quem melhor conhece o objetivo daquela gestão do que o cara que fez a campanha. Então, óbvio que ele tem um conhecimento das necessidades que pode ser mais encantador na entrega. Pode ser. Agora, atribuir que isso é... Sim, que isso vai fazer ganhar. Já aí mas acontece. Vai pro campo um pouco mais do lúdico ali, né? Esse conhecimento de causa que tu fala, tanto para campanhas como para órgãos, por exemplo. Sim. O cara já passou 5 anos fazendo aquelas campanhas. Ele sabe tudo. A chance dele ir melhor naquela apresentação técnica é muito maior do que os outros. Desenvolver o plano de mídia, ele já conhece, quem está lá e já conhece as etapas, o que os caras gostam, como é que funciona. Conhece o dia a dia do cliente, conhece o cliente do cliente. Então, nossa, é uma vantagem. Antes da gente continuar, vou lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Claro. Claro Multi está na sua, dentro e fora de casa, em qualquer lugar. Por apenas R$ 159,90 por mês. Aproveite. Meninos, um outro ponto ainda sobre editais, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a quem contempla, né? Quem pode, quem não pode entrar numa concorrência. Teoricamente, abre-se, então, todo mundo pode participar. O edital está ali, ele é público e qualquer agência que se enquadre dentro dessas exigências e critérios do edital pode participar. A questão é, por ser uma concorrência pública, então, uma competição, o edital deve oportunizar, né, a possibilidade de participação igual para todas as agências. A gente sabe que a gente tem agências, no caso do mercado gaúcho, e aí eu vou falar, na verdade, do mercado nacional, de diversos tamanhos e perfis, inclusive, dentro da sua carteira de clientes. Os editais, eles são democráticos ou eles podem, às vezes, discriminar as agências menores, porque, afinal de contas, tem estruturas menores para montar uma campanha, para capacidade de atendimento, enfim. Como é que vocês enxergam essa questão da democratização dos editais? Márcia, mais uma ótima pergunta. Eu entendo que o desafio que o cliente vai lançar, ele tem que ser proporcional àquela equipe que vai atendê-lo. Se é um desafio muito grande, com verbas maiores, ele vai precisar de uma agência maior, né? Ao mesmo tempo que editais muito bons, que podem trazer alta rentabilidade para as agências, eles podem ser de verbas menores. E essas verbas menores não vão interessar uma agência muito grande. Então, sendo bem objetivo na resposta, existem editais G ou GG muito grandes que vão atrair e vão ser mais favoráveis a agências grandes. Por quê? Porque elas têm equipe na etapa de capacidade de atendimento que é mais proporcional àquele desafio. Existem editais M e existem editais P. Ao mesmo tempo, olha que interessante, mas um P, se entrar uma grande, se o avaliador lá for bem criterioso, ele vai ver que aquela verba P vai ser mal atendida por uma agência GG. Porque aquela agência está acostumada com outra realidade, outros investimentos, outro estudo. Então, muito provavelmente, a agência P vai ter desafios P e vão ser excelentes para ela. Então, esse Rio Grande do Sul, esse Brasilzão, tem editais PMG e agências PMG para atendê-los. Perfeito. Eu achei que a gente ia discordar nesse ponto, mas a gente vai concordar de um jeito diferente, assim. Na minha visão, perfeito, é o bom senso, né? De novo, mas assim, meu desejo passa por um governo do Estado, por exemplo, conseguir ampliar um pouquinho, ter mais grupos de atendimento. Eu acho que já aconteceu isso aqui e acontece às vezes em outros estados de ter grupos por empresas, por autarquias, e que eu acho que era bem interessante. O problema era esse. Tu tinha lá, acho que a gente participou junto de Santa Catarina um tempo, e tinha lá 14 grupos. 16 grupos. Eles chamam de lotes. Lotes. Um atende a Celesc, outro atende o Detran, outro atende o... Mas aí... Isso já é determinado em edital? Sim. Sim. Tá. Sim. Tu aplica, Márcia, por exemplo, vai ter o edital de Santa Catarina, as agências aplicam para a Celesc, aplicam para o Detran, aplicam para a UFSC. Isso, tu monta a tua capacitação técnica geral, né? Única. Geral. Porém,
o desdobramento, o briefing era individualizado, o plano de mídia, enfim, a tua proposta era por lote. Quando alguém olha numa agência menor, olha aquilo, vou procurar um lote. Geralmente é sedutora, vou atender lá em Santa Catarina, Celesc. Participam 20 agências no Celesc, a Celesc vai ganhar uma. E nem assim, agência pequena nem deve perder o tempo. Procura um lote menor, né, para tentar entrar. Por quê? Por que eu defendo isso? Porque eu acho que é importante ter a experiência. É importante para poder entrar, ter a vivência. E o compromisso também é de quem abre o edital promover essas possibilidades. Então, o governo do estado, por exemplo, aqui poderia ter loteado ou poderia ter criado possibilidades menores. Eu acho que teria sido bem justo. Penso a mesma coisa sobre prefeituras maiores, assim. Quando eu falo prefeituras maiores, eu estou falando de Porto Alegre, Caxias, Canoas. Eu acho que poderia dividir. Atender o gabinete, atender determinadas campanhas que são IPTU, uma campanha, por exemplo, para a prefeitura bem importante, né? E ter outras coisas menores. Eu acho que seria bacana. Poderia ser bacana. Porque aí isso poderia democratizar mais ainda. Eu faço esse entendimento. Assim. Interessante. Eu faço entendimento. Não é o que foi feito em um determinado tempo. Eu não sei se o Juliano participou como agência, em que havia uma espécie de leilão por campanha. Sim, era uma concorrência. Por campanha. Tinha as pré-qualificadas, né? O ente público dizia, agora nós vamos fazer uma campanha do Detran. Quem quer participar? Das 6 agências participantes, hipoteticamente falando... Licitadas já. Já licitadas, 4 apresentavam proposta, então era uma concorrência dentro da concorrência. Meu Deus. Não, isso para mim, não é isso que eu estou falando. Estou falando pré-definido. Antes. Porque aí no próximo edital... quem participou de um menor, de um atendimento menor, de uma campanha menor... Pode se preparar para já tem uma capacidade de atendimento diferente, já vai conseguir incluir no portfólio dele, na vivência dele, a experiência que ele teve atendendo uma conta pública. Perfeito. Acho que isso para mim seria um ajuste bem importante na hora do edital. Gente, depois que a gente, agora falando em questão de processos, né? Já falamos ali, escolhida então uma ou 6 agências que vão atender aquele ente público. Qual o próximo passo, né? Porque porque depois que é escolhida a técnica, a gente vem para capacidade de atendimento, entrega de documentação. Já vi também, inclusive, agências saírem do processo lá na entrega de documentação. Então, existe uma série de questões aí, uns pormenores. Está definido, está publicado no Diário Oficial que aquelas são as vencedoras. E aí? Se assina o contrato, Márcia, e arregaça as mangas e começa a trabalhar. O contrato já é um dos itens do edital. Isso é importante comentar até para as agências que se interessarem em participar. Olhem tudo, gente, inclusive olhem o contrato, porque o que está ali é o que vai reger a relação daquele ente público com a agência, a tua vencedora. Agência, cidadão que quer vencer, né? Então, usualmente aquele contrato já está pré-estabelecido, se faz a assinatura e começa a trabalhar. Até principalmente a forma de pagamento, como é que é feito. Exatamente. Porque isso é importante. Às vezes tu faz com imaginário e foi falando, e aí chega na hora, não é assim, precisa de um empenho, precisa disso, precisa de comprovante, às vezes até a proposta do contrato não acontece, tá? Porque a própria revisão do SINAPRO não vai permitir, mas os pagamentos tem uma regra para se fazer esse pagamento, né? Não vai acontecer vou comprar e vou pagar daqui 1 ano. Não vai acontecer isso. Se tiver, não vai nem passar pela análise, mas tem que ficar atento, né? Eu acho que tem que ficar atento a isso, e em especial, assim, acrescentando um outro item para o SINAPRO, que é caro para o sistema, que é a guia referencial de valores, né? Que é uma pauta que vai estar presente no dia a dia daquela relação. E ela já está estabelecida. Então, o que se deu, o desconto que se deu, a forma que se deu, tu tem o preço já definido do teu trabalho, do teu serviço interno, né?
E aí vem um detalhe, assim, a guia se renova os valores todos os anos e se revisa os itens todos os anos. As agências precisam participar, em especial as que estão em editais, precisam participar dessa revisão. As outras também. Tem que estar atento, tem que propor. A gente está passando por uma grande transformação do negócio e participar do olhar para a guia é importantíssimo. Sim. Isso que o Fernando comenta, até para a audiência que talvez não seja tão técnica, é como se fosse a tabela da OAB da publicidade. É o Guia Referencial de Valores. Né? Cada estado tem o seu. E quando o Fernando comenta que as agências podem participar, todo ano se renova, porque como a comunicação hoje é muito... está evoluindo, né? Eventualmente pode ter um item que não existia. Né? Então, as agências podem sugerir novos itens e todo ano se faz isso. Hoje, o Sinapro tem 46 associadas e todas elas podem, a gente convidamos vocês a contribuírem. Ótimo. Gente, para a gente se encaminhar, então, para o final, né? Infelizmente, porque... a gente certamente teria mais dúvidas, mas como eu falei no início do programa, é a primeira vez que a gente aborda esse tema e por isso a gente veio numa pegada mais didática dessa vez e certamente vão ter outras oportunidades de a gente aprofundar um pouco mais esses processos, porque dependendo das agências, a gente já tem inclusive advogados especializados em licitações publicitárias, né? Então, existe realmente um processo, e claro, a gente tem agências muito acostumadas já a atender a órgãos públicos e, portanto, participar de licitações, mas a gente entende também que como um programa voltado ao mercado, é nosso papel esclarecer melhor, né? Deixar aí mais aberto a esse processo de democratização da comunicação. Para a gente encerrar, então, eu queria, aí é uma questão bem de opinião. O que pode mudar para melhor, obviamente, nos processos de licitação para as agências de publicidade? Eu volto àquele ponto, Márcia, de o nascer do edital. Se o ente público contar com a ajuda do Sinapro, e a ajuda do Sinapro a gente se ressignificou chamando de Sistema Nacional das Agências, né? É a ajuda da FENAPRO, da federação, então ela é a mais qualificada que pode existir e ela é gratuita. Então, se eu te diria uma coisa bem simples, o que pode melhorar é nascer de forma consistente com a consultoria do Sinapro. Esse órgão público vai ter a comunicação atendida em muito menos tempo, vai ter um processo muito mais fluido e sem estresse, isso vai fazer toda a diferença. Até porque já aconteceu, né, Juliano, de nascerem editais, começar o processo e derruba o edital, cancela. Muitas vezes. Porque tem muito erro lá no nascimento, né? Isso, infelizmente, Márcia, acontece até hoje e é muito comum. E para ti, Fernando? Eu sofri num desses, porque acho que no meu primeiro ano de Sinapro... Eu acho que foi. Tive que, vai ter que trancar esse negócio. Tranca tudo, volta... Foi bem ruim, porque existiam os vencedores e, obviamente, que ficaram bem chateados, assim, foi bem complicado. Por outro lado, a gente enfrentou, certa vez, de uma grande empresa pública daqui e o Sinapro tinha que tomar uma atitude naquele edital e chamou todas as agências que estavam envolvidas e a gente debateu em conjunto o que fazer, sabendo que a decisão daquelas, provavelmente, a decisão que a gente fosse tomar, provavelmente iria prejudicar um ou outro. E a gente tomou em conjunto e foi bem interessante. Bom, o que eu acho que tem que melhorar não vai acontecer, né? Mas porque que pessimismo é esse, não vai acontecer. Não vai acontecer porque eu acho que... Eu queria, mas eu já sei que não vai acontecer. Não vai acontecer, não é por falta de vontade, é porque eu acho que posso estar enganado, tá? Mas acho que todo concurso público, todo edital público, ele não tem fronteira. Ah, perfeito. Não, então, por exemplo, eu posso me inscrever num concurso público em qualquer lugar. Tanto que a gente vê, eu tenho amigos que são, um amigo foi ser promotor no Acre, né? Então, ele é gaúcho, formado aqui, então não poderia fazer lá. O que eu estou propondo é algo assim, eu acho que talvez na pontuação, talvez alguma forma na capacidade de atendimento, que até pede, né? Tem que ter uma sede em tal lugar. Mas eu acho que o governo do estado, em especial... Aquilo que for muito local, né? Ter agências daqui, Uai é bom. Uai. Agência daqui, uai. Agência daqui. Assim como eu entendo que o edital do governo federal deveria ter uma atenção mais ampla.
O que quero dizer com isso? Ele poderia ter representantes por regiões. Do Sul... mas esses representantes vão fazer campanhas específicas do governo federal para aquelas regiões. E aí tu teria a agência do Banco do Brasil, a agência do BNDES, a agência do... Enfim, as agências da Embratur e tal, mas tu teria temas específicos por regiões controlados por agências que são daqui. Se não fosse importante, a gente não teria deputados de cada região, Claro. não teria... Né, quando se monta o ministério, se pensa em montar dessa forma. Eu acho que seria bem importante para o governo federal e traria experiência para as agências, que muitas vezes, eu acho que tem uma agência ou duas aqui no Rio Grande do Sul que atendem o governo federal e a gente vibra muito quando uma agência consegue. Né? Eu não sei se tem estados que são contemplados, e eu acho que deveriam ser. Eu acho que é interessante também que essa postura não é necessariamente só porque as agências locais têm um entendimento melhor daquele órgão, mas é também para aquecimento e fortalecimento do mercado local. Né? Distribuição. Porque a gente sofre, e eu falo isso, a gente como representantes no mercado publicitário gaúcho, a gente já sofre normalmente quando uma empresa, uma marca local... Acho que tem dois sofrimentos. Quando uma marca local sai daqui e vai para outros estados operar, e aí, portanto, quebra um pouco desse vínculo com o solo gaúcho, ou quando as marcas locais contratam agências de fora, né? E acontece muito, né? Já pode fazer um take novo, para a gente falar sobre isso. Isso, perfeito. Sobre a fuga... Produção, por favor. A fuga... Das contas publicitárias. E da inteligência. A verba e a inteligência de várias marcas gaúchas. A gente pode listar rapidinho, assim, mas não é o caso. Mas já vai dar um bom novo episódio. E esse ponto, Fernando, eu gosto bastante que tu traz ele, porque a gente está num país continental, né? Perfeito. Não é nenhuma nem outra vez que a gente vê erros grotescos. Nossa. Por exemplo, comercial de rádio que diz: venha para Expo Inter. Cara, Expo Inter. Sabe? Pegando um exemplo prático de comunicação absolutamente mal setada, porque foi setada por uma agência do centro do país, que não sabe que o nome do evento é Expo Inter. Né? E quando um evento agro é uma cultura, coloca boi, quando é boi coloca plantação de arroz, sabe? Então a foto sobre recorde na produção de soja, aí bota trigo na foto, milho. Acontece? Claro que sim, claro que acontece. Então esse é o raciocínio de ter estrutura local e regional faz toda a diferença. Cada Faria Lima tem dificuldade com isso. Fora o sotaque, né? Fora o sotaque. Sim. Então a gente realmente tem um ponto. Mas agora a inteligência artificial está resolvendo também essa parte do sotaque. Então. Gente, muitíssimo obrigada. Acho que para a gente começar nesse assunto foi muito bom. Né? Obrigada pelo tempo de vocês, mas especialmente por compartilharem não só as opiniões, mas as experiências, os conhecimentos de vocês. Nós que agradecemos, Márcia. Obrigado. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando aqueles nossos pedidos finais de comenta, curte, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.